Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Bom, e aqui a gente acompanhando as discussões acerca da gratuidade em Imperatriz, né, no intermunicipal, no interestadual, e o secretário de Trânsito aqui de Imperatriz, Leandro Braga, também pontua a sua participação, não poderia ser diferente, já que Imperatriz é a segunda maior cidade do estado e a gratuidade também circula por aqui. Bom, qual é o recado da CETRAN? E aqui você fazendo uso da fala, dando algumas pinceladas em alguns pontos, o que a gente pode apontar nesse sentido do que está sendo discutido aqui, no âmbito também da responsabilidade municipal? Primeiro, o que foi discutido aqui é muito válido para que o transporte público ele evolua. A gente teve um colapso aí há um tempo atrás, que quase que Imperatriz perdia, né? Quase que Imperatriz não teria mais nem condição de ter transporte público. E quem tem direito adquirido, como o idoso, o deficiente, iria sofrer muito mais, né, do que outros usuários do transporte público, porque outros usuários têm condição de pagar e muitas das vezes o idoso ele não tem aquela condição, né? E ele perderia os seus direitos. Então, o que foi falado ali é que a Secretaria de Trânsito, né, desde a gestão passada, e continuou com essa gestão, até intensificou mais, a gente fez algumas coisas que melhoraram o transporte público. Um exemplo, eram 23 ônibus, hoje já são quase 40 ônibus rodando. Não tinha ônibus climatizado, hoje a gente tem 12 ônibus climatizados. Então a gente conseguiu melhorar. Nas elevações das cadeiras também tinha só 2 carros. Hoje tem quantos? Hoje tem uma média de 16 carros. 16. Ainda é pouco. É pouco, mas a gente sabe que dá para melhorar. 16 já tem uma... Já. Esses ônibus mesmo que chegaram climatizados, todos já tem, né, um elevador. Então o que foi falado ali é justamente isso, que a gente vai melhorar. A gente precisa das denúncias, porque quando a gente não recebe, a gente acredita que está dando certo, né? Quando a gente vê alguma denúncia, a gente procura melhorar. E o sistema evoluiu, porque hoje é um sistema de bilhetagem eletrônica. Então o idoso não precisa mais a gente reservar 4 cadeiras para ele. Basta ele ter o cartão de gratuidade, ele pode usar o dia todo, quantas viagens ele quiser, ele pode sentar em qualquer assento. Então houve uma evolução. Conversei aqui com um empresário do ramo de transporte Imperatriz, e eu tenho observado, sempre quando alguém faz um projeto de lei para favorecer a gratuidade, eu costumo perguntar de onde é que sai o recurso para bancar, porque alguém tem que pagar a conta, né? Alguém paga a conta. Não dá para você dizer assim, olha, isso aqui vai ser grátis e pronto. Porque às vezes o Estado entra com a obrigatoriedade, obrigando o segmento a prestar o serviço, mas não diz de onde é que vai sair o recurso. Como é que é tratado isso aí no âmbito do município de Imperatriz, por exemplo? O que a gente entende? Quem paga, sendo bem direto, quem é que paga a gratuidade do idoso e do deficiente? É o que paga a passagem cheia. São aquelas pessoas que pagam os R$ 3,50 da passagem. Quem é que paga a meia passagem para o estudante? São as pessoas que pagam a passagem cheia. Então, se o ônibus também está vazio, é difícil a empresa se manter. E por isso que quebra. Então, qual foi a alternativa que a gente criou? Combater o transporte clandestino. Porque o clandestino, ele só pega o filé, ele só pega quem paga. E aquelas pessoas que têm um direito adquirido de gratuidade, ele tem que ir para o ônibus roda com 20 pessoas gratuidade e o clandestino roda com 20 pessoas. Então vamos traduzir aqui, o ônibus tem capacidade, vamos botar aqui, para 43 pessoas, né? E só uma suposição, né? 43 pessoas. Dessas 43, 15 delas estão entrando gratuitamente. Como é que fica aí para fazer esse desconto, o restante é que está pagando a fatura? Quem paga quem paga essa gratuidade é quem está pagando a passagem cheia. Então, o que a gente entendeu? A gente teria que dar melhores condições para quem paga a passagem, para que a gente possa manter esse trabalho de gratuidade, melhorando abrigo de ônibus. Inclusive, vou até falar aqui, a gente está comprando 30 novos abrigos, né? E esses abrigos vão vir alguns bem modernos. Então a pessoa ela tendo um local para ela ficar, né, confortável, ela sabendo aonde ela pode pegar o ônibus. Tem uma coisa muito interessante que tem aqui em Imperatriz, que pouca cidade tem. Um aplicativo que tu sabe onde que o ônibus está. Tu consegue saber, daqui a 5 minutos onde está passando aquela parada. Tu te programa e chega lá no tempo, certo? Tu não fica muito tempo esperando, né? Outra coisa que é interessante em Imperatriz, isso melhorou, atrai mais passageiro.
Tu com uma passagem tu pode rodar a cidade todinha. Não precisa tu ir para um terminal de integração para tu poder pegar outro ônibus. Não, tu desce no aparato, tu tem 40 minutos para poder pegar outro ônibus. E isso atrai o passageiro que paga a passagem cheia e a gente também consegue manter a gratuidade. Então, saímos de 23 ônibus, hoje a gente tem 39 ônibus rodando. Dr. Joaquim Júnior, Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência. A Câmara Municipal discute em sessão de audiência pública algumas coisas interessantes, em especial que tem a ver com a questão do direito de ir e vir. Qual é a razão aí da presença hoje da sua pessoa e pessoal aqui na Câmara Municipal? Essa audiência pública ela foi sugerida pelo Ministério Público a partir de uma constatação de que o direito à gratuidade para idosos e para pessoas com deficiência não vinha sendo respeitado, ou pelo menos não vinha sendo respeitado como deveria ser aqui em Imperatriz, né? Sabemos que no transporte coletivo urbano e semi-urbano há o direito à gratuidade para idosos e pessoas com deficiência, e também no intermunicipal e interestadual também. Obviamente, quando se fala em intermunicipal e interestadual, você tem algumas condições, por exemplo, são 2 vagas apenas para cada viagem, para cada ônibus, né? Fora isso, haveria só um desconto de 50%. Mas isso não tem sido cumprido pelas empresas. Nem nessa ideia dos 50%. Não, nem isso. Nem isso. Isso no caso do interestadual, né? Isso, interestadual e intermunicipal também, intermunicipal. Né? O que ocorre? As empresas, elas não dizem, se você perguntar para elas, você está cumprindo o Estatuto do Idoso, você está cumprindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas vão dizer que sim. Mas a verdade, o que a gente nota, é que são usados subterfúgios para descumprir a legislação. Por exemplo, reservar apenas um dia da semana para que idosos e pessoas com deficiência possam viajar. Geralmente se escolhe aquele dia de menor movimentação. Sim. E colocam todos os idosos e pessoas com deficiência lá naquele ônibus. Que acaba ferindo outro direito da pessoa de ir e vir, né? Exato, porque não é a empresa que escolhe o dia que o idoso vai viajar. É o idoso que escolhe, tá? E a empresa, mas nesse caso as empresas estão escolhendo, né? Escolhendo por ele, tá entendendo? E pela pessoa com deficiência também. Além disso, às vezes ficam exigindo documentação além do que a lei exige, né? Então, por exemplo, fala para o idoso, eu quero o documento X, aí o idoso providencia o documento X, agora eu quero o Y, aí providencia o Y, agora eu quero o Z, e fica cobrando documento até que o idoso se cansa e desiste e compra logo. É para vencer do cansaço, né? Exato. Doutor, agora, falar em documento, o que precisa realmente para esse fim? Qual é a documentação que precisa? As secretarias, elas expedem, tanto a Secretaria Municipal quanto a Estadual, quanto a Federal, elas expedem um documento chamado passe livre, né? Esse passe livre para o ônibus urbano, ele não é necessário não, porque a lei municipal, ela só exige a idade, né? Isso. Mas para o interestadual e intermunicipal é necessário, já existe. Porque além da idade, é necessário comprovar que tem baixa renda abaixo de 2 salários mínimos, etc. Então, esse passe livre pressupõe-se que a Secretaria já fez essa triagem, já selecionou pelas condições objetivas quem tem e quem não tem direito, e se você tem passe livre é porque você tem direito. Isso. Então, você tem o passe livre, você viaja. Em síntese, tem o passe livre, viaja, não tem documento adicional a ser pedido pela empresa. Não tem, mas eles pedem justamente para tentar vencer no cansaço. E tem outros subterfúgios também, por exemplo, colocar a viagem, ela tem que ser a viagem na linha comum, e não na executiva nem no leito. Aí, resultado, a empresa transforma todos os ônibus dela da linha comum em executivo. Mas tem prerrogativa legal para a empresa fazer isso? Para dizer, não, aqui a gratuidade só vai nesse tipo de transporte aqui, no comum? Não existe. E eles transformam justamente para não dar gratuidade. Se você pega o ônibus que faz... Se você pega o ônibus que faz a gratuidade e o ônibus que faz a linha executiva é o mesmo ônibus. Tá vendo? Você vê que é o mesmo ônibus. Então não há motivo para tanto. É também um procedimento ilegal e usado como subterfúgio para descumprir a legislação.
Então, agora, os caminhos jurídicos são sempre meio complexos, né? Em termos de vamos dizer assim, de punição, de medida, vou usar a expressão mesmo, punitiva para essas empresas, qual é o caminho? É demorado, é um pouco mais longo? Por que se pisa bastante nesse freio? É justamente isso que a gente quer melhorar a partir dessa audiência pública. As pessoas geralmente vão na promotoria, mas a cada 10 idosos que passam pelo problema, às vezes um vai e outros 9 não vão. A cada 10 pessoas com deficiência que passam pelo problema, um vai e 9 não vai. Não daria assim para a associação dos idosos, porque a gente tem aqui uma infinidade de gente vestindo essa camisa, né? Tem a Associação Pro Idoso de Imperatriz, tem a Associação não sei das quantas, tem o Lar não sei o que dos idosos, quer dizer, em forma de associativismo, de forma organizada, não é mais fácil para fazer isso, em vez de depender da vontade, porque às vezes não é nem a vontade, às vezes o filho não quer estar acompanhando o pai para levar lá, ou a mãe que já está idoso, tem aquele trabalho todo, né? Isso. Pois é, o fato é, a gente precisa ter uma fiscalização lá no terminal rodoviário. Enquanto nós não tivermos uma fiscalização lá, enquanto depender do idoso que passa pelo problema e ir até a promotoria, para lá na promotoria resolver, a maioria não vai. A maioria vai acabar ou comprando ou marcando para outro dia a sua viagem, né? Já se a gente tiver um guichê de algum órgão fiscalizador funcionando na rodoviária, o idoso vai reclamar mais, porque ele passa pelo problema no guichê da empresa e já vai ali ao lado reclamar. Já fica em tempo real, né? Exatamente. E aí o órgão fiscalizador já pode ir lá mesmo, na rodoviária, resolver o problema. Então, sendo assim, a coisa vai funcionar. Agora, como que a gente vai ter esse órgão lá? A MOB, que é a Agência Estadual de Transporte, ela foi convidada, né, e está aqui, e está prometendo aqui para todos nós que vai deixar o seu guichê funcionando. A NTT também. Além disso, a sociedade civil pode ser parceira e está cobrando essa fiscalização. E o Ministério Público também cobrará essa fiscalização. Todas as empresas, quase todas na verdade, quase todas as empresas já sofrem processo do Ministério Público por isso, né? Seja no Ministério Público Estadual, seja no Federal. Mas só o processo em si não está resolvendo, porque o problema continua. Então tem que haver a fiscalização lá na hora, para que a empresa seja multada lá na hora. Se a multa não resolver, para que seja fechado o guichê. E enquanto nós não tivermos uma fiscalização intensa, eu acredito que dificilmente a gente vai ter um horizonte melhor. Já em outro ambiente, eu converso com o Matheus, que responde aí pela Viação Aparecida, que marca presença aqui na Câmara Municipal, para ouvir o que é que vão dizer aqui dessa questão da audiência pública e também para emitir o seu pensamento. E aí, claro, a gente registra para você. Matheus, percebi que você fez umas pontuações bastante significativa do ponto de vista esclarecedor para quem está aqui, os idosos, que são o objeto da audiência, e também para as pessoas portadoras de deficiência. Qual é o X da questão? O que é que está pegando mesmo? O idoso, na verdade, ele está sendo mal orientado. A lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. Mas todos falam do direito do idoso. O idoso, para ter esse direito da gratuidade, no sistema intermunicipal, por exemplo, ele precisa ter não só o direito, mas ele tem alguns deveres a ser cumpridos. Por exemplo, ele tem que ser maior de 60 anos, sim. Ele tem que ter uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ele tem que comparecer com uma certa antecedência para ver a disponibilidade, porque são só 2 vagas por veículo. O veículo executivo ou o veículo leito não gera esse benefício. Isso ninguém passa para o idoso. Todos só passam, você tem direito. Esquece dos deveres. É igual conta de luz, você tem direito à energia, mas você tem que no final do mês pagar a conta. Se você parar de pagar a conta, acaba o seu direito. O idoso não tem conta para pagar, mas ele tem algumas formalidades legais. A lei, ela dá o benefício, mas vai ser beneficiado assim, assado. Então, ninguém fala dos deveres do idoso. Resultado, o idoso vai com a intuição de ter o seu direito, mas chega lá na ponta com o bilheteiro, com a pessoa, nosso representante, e cadê o comprovante de renda, mostrando que ele ganha menos de 2 salários mínimos? Ele não tem. Então, ele não tem o benefício. Isso gera uma discussão, isso ele fala que ele não foi atendido.
São problemas que são criados que pode ser solucionado antes dele chegar lá. Isso, é isso que eu quero saber. A questão do estar preparado para receber o benefício. No caso das intermunicipais e interestaduais, disse que tem que ter o chamado passe livre, que é uma carteirinha que dá. A emissão dessa carteira já consta, já significa que está contemplado com a ausência desses documentos. Sim. Chegou lá com a carteirinha de passe livre, apresentou, sem discussão. Sim, se ele tem essa carteirinha, ele já passou por esse processo legal. Mas a gente não pode ficar só amarrado nessa carteirinha. A carteirinha é um item. Ele tem a carteirinha? Tem. Então, automaticamente, ele já provou que ele é pobre perante a lei, que ele é idoso. Isso já classifica ele. Mas ele não tem, não precisa dela. Ele não precisa dela. Ele precisa de quê? De ele ser idoso, que ele ser pobre perante a lei, ter um benefício inferior a 2 salários mínimos. Agora, às vezes o idoso chega lá e mostra um extrato da conta dele. Eu tenho menos de 2 salários mínimos na minha conta. Não. Ter 2 salários mínimos na conta não significa que ele tem uma receita de 2 salários mínimos. É diferente. Ele precisa mostrar um contra-cheque da Previdência, alguma coisa que prove. Eu quero ver com o senhor é a questão da praticidade da coisa, né? O correto seria, porque hoje aqui, numa conversa que eu tive com um promotor de justiça, inclusive que antecedeu essa nossa fala aqui, coloquei o seguinte: hoje, ao invés do idoso, no particular, o filho ir acompanhar o idoso para resolver essa demanda, se tem os órgãos, que o que não falta aqui em Imperatriz são órgãos que representem idosos, de associação, de casa do idoso, de associação não sei das quantas, é tanto órgão praticamente para poucos resultados do ponto de vista prático, porque esses problemas de documentação, de comprovação de renda não era mais para ser o objeto do prejuízo da passagem, porque à medida que tem um órgão que está ali para representar a categoria, que foi feita a documentação, passou, pronto, não tem o que discutir. Agora, um ponto que eu vi você questionar, colocar aqui, para deixar claro, eu queria que a gente transparecesse para quem nos acompanha aqui também, eu sempre pergunto, quando eu vejo falar nas leis da gratuidade, se ela aponta, porque de graça mesmo não sai, né? Não. Alguém tem que pagar a conta. E quem está pagando a conta? Quem paga a conta? O Estado, o município, a União, faz a lei e gera a gratuidade. Mas não gera contrapartida para isso, para pagar aquela conta que é criada. Ela joga na tarifa. Então significa que o passageiro ao lado vai pagar mais caro para pagar a tarifa gratuita. Teoricamente funciona, perfeito, mas na prática quer dizer, não. Eu pago a passagem, da minha passagem, a tarifa da minha passagem, ela acaba contribuindo para pagar do idoso. Correto. E quer dizer que aquela conversa de que tem os chamados incentivos, a parceria entre o governo e as instituições do seu segmento da prestação de serviço, por exemplo, as empresas de ônibus, na redução da carga tributária para poder favorecer isso, não tem. A lei não apresenta isso. Não existe nada disso. Então nós temos uma deficiência aí, né? Exatamente. O governo, ele dá a gratuidade, mas não paga. Diz quem vai pagar a conta. Não diz. Ele joga a conta para o passageiro. Resultado, a tarifa acaba ficando mais cara, espanta o passageiro que está pagando total e gera um déficit. Resultado, ao invés de eu ter de poder disponibilizar para a população 10 horários diários naquela linha, como eu tenho um déficit de pagante total, eu tenho que reduzir isso para 5. Gera transtorno para todo mundo, para a população. E isso está matando o transporte. Se a gente não parar e ver como é que a gente vai fazer com essas gratuidades, o transporte vai parar. Como Imperatriz parou há 3 anos atrás, ficamos 90 dias sem transporte. Acho que a saída aí seria mesmo essa. A medida que faz a lei da gratuidade é apontar de onde é que vai sair o recurso para bancar essa gratuidade. Né? Claro, isso inclusive e aí, tem respaldo legal. Questão, né? Isso tem respaldo legal. Agora, o município, a União, o Estado, eles não querem abrir mão da sua receita. Não, do meu não. E quem tipo vai aquele negócio de fazer o bem de ajudar o próximo com o bem do outro. Mas nós não estamos aqui para discutir a lei. A lei é para ser cumprida. Então eu abri os olhos da parte dos legisladores e das autoridades para nos convidar para debater sobre gratuidade, como vai fazer isso aí, porque essa conta, o passageiro pagante está cansado de pagar, está cansado, ele está migrando para outro sistema, não dá mais para ele pagar, a tarifa está cara. Vamos falar aqui, R$3,50 aqui na rua, é caro. Quanto é que você acha que seria a tarifa justa? Metade, R$1,50.
o mais tardar 2. Agora, para isso, Melhoraria. em contrapartida, o município tem que participar, o Estado tem que participar, a União tem que participar. Participar como? Dando incentivo. Para Aí que que eu tô pagar falando. ISS sobre a tarifa? Quem paga o ISS sobre a tarifa é o passageiro. Nós estamos matando o passageiro, tem que baixar isso. O ICMS no combustível, o IPI na compra do veículo novo, tem N formas de reduzir a tarifa e tornar ela mais social. O passageiro tem que viajar de ônibus, seja ônibus, metrô, trem. Nós temos que divulgar isso, nós temos que tirar carro da rua. Vai chegar uma hora que as cidades vão estar intransitáveis. Tá certo. Matheus, eu vou deixar aqui já de público aqui aberta uma oportunidade para a gente agendar e conversar mais francamente sobre esses pormenores todos do nós transporte. das empresas, Você já é uma sindicato. pessoa que tem há muito tempo aqui em Imperatriz, eu conheço há muito tempo que está lidando com o transporte público, e tem assuntos que eu gosto de tratar de maneira bem transparente mesmo, para quem está do outro lado acompanhar. Os cabelos estão brancos, não posso dizer que sou idoso, que ainda mas já estou chegando lá, e não vou reclamar se Deus me permitir chegar, de hipótese alguma. Meus pais já passaram já desse plano para outro, um viveu 65, o outro viveu, a minha mãe 65, meu pai 87 anos, Deus já chamou para o plano divino, mas sempre tive esse cuidado de trazer as informações com a coerência que ela precisa, né? Então eu quero lhe agradecer por aceitar esclarecer esses pontos aqui com a gente por hoje, e a gente já deixa semi-aberto aqui uma outra oportunidade. Estamos à disposição para contribuir com o jornalismo e com a sociedade. E te falo mais, eu estou chegando lá também, mas não é a passagem gratuita que está me encantando, são as minhas netas. Eu tenho 2 netas e são coisas maravilhosas, graças a Deus. Mas nós vamos chegar junto, vamos ultrapassar os 60, mas não vamos atrás de passagem gratuita não, vamos atrás de outras metas. Muito obrigado a todos, até breve. Falar em neta, eu até comentei aqui com a Adriana Molim, que é a sua esposa, né? E mandei a foto de eu não tenho filhos, né? Deus teve as providências deles, eu não vou questionar a Deus. Mas tem umas sobrinhas que são e tem uma pequenininha que a mãe dela me chamou de um nome uma vez, e ela acabou configurando a palavra avô em cima, ela chama avô, né? Coisa bonita. Agatha Valentim. Então, criança é sempre uma dádiva de Deus, mas é isso. Então, para você que está com a gente, sempre uma satisfação trazer informações, que, como eu costumo dizer, informação é para formar, não é apenas para conseguir audiência nem clique, é para formar. Se não formou, não contribuiu com a informação. E aí, a gente fecha com a saudosa e a famosa frase do velho guerreiro: quem não se comunica, se trumbica. Antônio em Contexto.